Meu pai vai começar a pintar aqui agora, galera. Já cobrimos o guarda-roupa, cobrimos tudo pra poder pintar. Ainda não tá pintado. Isso aqui que ele colocou Ignora que minha mão tá suja de caneta, gente. Esse negócio aqui que ele colocou é esmalte sintético antes de pintar, pra não dar infiltração. Aí ele passou em tudo, tudinho, no teto todo, nos cantinhos, em tudo assim. Aí agora ele vai começar realmente a pintar o quarto. Ele passou esmalte sintético e um outro negócio lá que eu não sei o nome porque eu não entendo muito de pintura, mas aí ele passou. Aí depois disso, aí agora hoje ele vai começar a pintar. Então, gente, nesse dia eu acordei, fiz o meu devocional e depois fiz minha higiene pessoal e aí comecei a estudar. Nesse dia foi bem difícil de conseguir estudar, gente, porque, como eu falei pra vocês, como eu vim de um término de relacionamento, eu ainda não superei, gente. Tá sendo dias bem difíceis pra mim. Tem dias que eu tô melhor, eu tô bem, tô alegre, tô feliz, mas tem outros dias que eu já não tô tão bem. Bate tristeza, lembrança. Então, tá sendo dias bem difíceis pra mim. Nesse dia foi um dia bem difícil, bem mesmo. E aí, quando eu fiz o meu devocional, eu dobrei meu joelho. E aí, eu fiquei bem melhor. Depois de conversar com Deus, de falar com o Senhor, eu fiquei melhor. E aí, eu peguei, sentei e comecei a estudar. E nesse dia eu estudei Direito Constitucional e Direito Administrativo. E eu sei que vocês se importam comigo, gente. Teve pessoas que me mandou mensagem lá no meu direct do Instagram, preocupadas comigo, perguntando se eu tava bem. Gente, vocês são uns amores mesmo. Mas, gente, fiquem tranquilos, eu tô bem. Isso é somente mesmo uma fase. E aí eu comecei a estudar. Eu estudei nesse dia o dia inteiro. E fiquei estudando aí desde de manhã até de noite, até umas 7 horas da noite. Aí eu estudei até 7 horas da noite, porque no outro dia, esse dia era uma segunda-feira, né? E eu não trabalhei nesse dia, porque eu tava de folga, porque era feriado, né? De Tiradentes, se eu não me engano. E aí eu não trabalhei, aí deu pra mim estudar o dia inteiro. Eu fiquei estudando o dia inteiro, estudei Direito Constitucional e Direito Administrativo. Então eu fiquei estudando esse dia, o dia inteiro, até das 7 horas da noite. Quando deu 7 horas da noite, eu pausei os estudos, porque no outro dia eu ia trabalhar, numa terça-feira. E aí eu tô de folga de novo na quarta, porque, se eu não me engano, é feriado, aí eu tô de folga. Aí eu não vou pro estágio na quarta-feira, mas na terça-feira, que é o dia seguinte, né, eu trabalho, né? Então 7 horas da noite eu tive que parar os estudos, porque eu ia acordar 4 horas no outro dia para poder levantar mais cedo para dar uma estudada antes de ir pro estágio. Ó, galera, começou a pintura. Meu pai já começou a pintar tudinho. Começou a pintura. Ainda não tá finalizado, né? Ele começou agora e já tá ficando lindo. Eu amo quarto branquinho, gente. Vai ficar aqui no escritóriozinho.
Então, gente, aí eu voltei a estudar. Eu dei uma pausa pro almoço, aí eu almocei, depois eu voltei a estudar. Fiquei estudando até de noite. E uma coisa, gente, que eu dou de dica pra vocês também é se apegue a algo. No meu caso, eu me apego muito em Deus, na minha fé, né? Eu sou evangélica. Então, toda vez que eu tô triste, né? Concurseiro sempre vai passar por desânimo, gente. Sempre. Antes mesmo até do meu término, eu já passava por desânimo em muitas coisas, né? Quando eu tava estudando. Então, se apegue a algo. Eu me apego em Deus, na minha fé. Então, toda vez que eu tô muito triste, que nem esse dia que eu tava muito, vocês não fazem ideia. Eu tava, na cama, deitada, assim, chorando o dia inteiro. Mas eu falei, não dá pra ficar assim. Eu levantei, fui fazer minha higiene pessoal, fui fazer meu devocional. Então, a gente tem que ter atitude pra a gente não ficar prostrado, né, gente? E a gente conseguir algo na vida. E aí, eu fiz isso, aí eu comecei a fazer meu devocional, e depois de eu fazer meu devocional, gente, o Senhor me deu força, o Senhor me deu alegria. E foi assim, né, gente, é um dia após o outro. Um dia eu tô alegre, um dia eu tô bem, no outro dia talvez eu não esteja tanto, mas o Senhor vai nos dando força a cada dia pra gente vencer as nossas batalhas diárias. E aí, gente, eu tô mostrando pra vocês esse aplicativo que eu baixei no notebook, que é o PDF Element, que é um aplicativo que ele edita PDF. Então a gente consegue marcar o texto, colocar, tipo marcar texto mesmo, e colocar, tem várias cores. No caso eu coloquei o roxo, que é a cor que eu mais gosto. E a gente tem como salvar também. Depois de a gente editar, a gente salva. E eu gostei muito desse aplicativo, gente, porque ele, nossa, é uma mão na roda. Como vocês podem ver no início do vídeo, eu comecei copiando, só que eu falei, não tem como copiar isso tudo, não tem como fazer resumo disso tudo, porque tem 400 páginas, que essa apostila é de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Então tem 400 páginas, não tem condição de eu fazer resumo. Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa. Aí eu pensei, eu vou imprimir, como eu imprimi a outra apostila de organização do Ministério Público. Só que eu falei, 400 páginas não tem como imprimir, vai dar muito, muito caro, né? Aí eu falei, se toda a apostila eu ter que imprimir, misericórdia, né? Eu até tenho dinheiro, eu até posso pagar agora, mas assim, não tem como, gente, é uma gastação de dinheiro muito grande. Aí eu falei, peraí, eu tenho que dar um jeito nisso. Aí eu fui lá, pesquisei e eu encontrei esse aplicativo, que é o PDF Element, que eu indico muito para você que é estudante, que você baixa o PDF no computador, né, a sua apostila no computador, e aí depois você joga para esse aplicativo PDF e você vai marcando os textos, vai fazendo resumos em cima do texto, vai colocando lá os seus mnemônicos lá em cima do texto, e pode adicionar texto por cima também do PDF. E eu gostei muito desse aplicativo, eu indico ele muito para vocês. Aí depois é só você salvar, e no próprio aplicativo mesmo você salva o PDF, no outro dia você continua estudando e você não perde nada. E como esse aplicativo você entra com seu Gmail,
com seu e-mail, né? O PDF vai ficar lá pra sempre, gente, salvo. E aí você não perde nada. Então, gente, nesse dia aí, mesmo que foi um dia difícil pra mim, o Senhor me deu forças. E aí, gente, eu estudei de manhã até de noite, até das 7 horas, como eu falei pra vocês. Aí deu 7 horas, eu dormi, né? Eu consegui ler 30 páginas dessa apostila. E aí eu depois fiz os meus resumos também, li, depois passei pro PDF Element. E aí quando deu 7 horas eu dormi, porque no outro dia eu vou acordar, né? No outro dia e vou acordar ainda, né? Porque hoje ainda é segunda, eu tô gravando esse vídeo em tempo real pra vocês. Então amanhã, na terça-feira, eu vou acordar às 4 horas pra poder levantar, fazer minha higiene pessoal, tomar meu café de 4 até 4h40. E depois disso, eu vou estudar de 4h40 até das 6h10, que é o horário que eu tenho que sair pra poder pegar o ônibus. Então, como eu ia acordar muito cedo, eu acabei dormindo, acabei parando os estudos 7 horas da noite, mas eu também tinha começado a estudar cedo nesse dia. Então, rendeu bastante horas líquidas. Eu não contei exatamente quantas horas líquidas eu estudei, porque eu não estava com o aplicativo que faz essa contagem, né? Mas eu estudei até as 7 horas. Deu 7 horas, eu fui... Dei uma pausa, jantei também, fui preparar minha marmita para outro dia para levar pro trabalho, organizar minha mochila. E aí depois eu dormi lá por umas 9 horas da noite, para poder conseguir acordar no outro dia, 4 horas da manhã. Então, se você quer acordar cedo para estudar, gente, durma cedo, não tem como a gente dormir muito tarde para tentar acordar cedo, a gente não vai conseguir. Então, o negócio durma cedo. Mas sobre o meu relacionamento, galera, mesmo que eu esteja assim, triste, o que eu tô fazendo agora é orar, gente. É orar, entregar nas mãos de Deus, pedir eu sempre fazer a vontade dele. Se eu dou a vontade do Senhor, Deus e meu ex-namorado, a gente voltar, a gente vai voltar. Se não for, também, amém. O Senhor vai fazer a vontade dele. E o Senhor pode transformar qualquer situação. Eu creio muito que o Senhor pode transformar, o Senhor pode mudar. E o que eu tô fazendo mais agora é orando, entregando a minha vida nas mãos de Deus, pedindo que o Senhor faça a vontade dele. Então, galera, se for da vontade de Deus, de eu e meu ex-namorado a gente voltar, a gente vai voltar. Se não for, amém. O Senhor vai fazer a vontade dele e o Senhor vai escrever pra mim uma nova história. Então eu tô entregando essa situação nas mãos de Deus. E pra quem fica preocupado comigo, gente, me mandando mensagem no Instagram, fica calma, gente, porque eu tô bem, tá? É claro que eu fico muito triste às vezes, mas fica tranquilo, gente, porque esse momento é passageiro e eu tô entregando essa situação nas mãos de Deus e o Senhor vai fazer a vontade dele. Se for da vontade da gente voltar, a gente vai voltar. Se não for, o Senhor vai fazer a vontade dele e ele vai escrever pra mim uma nova história e o Senhor vai fazer a vontade dele. E é isso, gente.
Oi galera, tô aqui estudando a matéria de Lei do Processo Administrativo. Eu tava estudando Direito Constitucional. Aqui, ó. Parei no artigo 61. Aí agora eu vou dar uma pausa em Direito Constitucional, vou começar a estudar Direito Administrativo também. Estudar a Lei do Processo Administrativo, que eu vi que cai bastante também. E aí eu vou assistir essa playlist de aulas aqui, que é a matéria completa de processo administrativo. E aqui do lado eu coloquei a lei completa, que é a Lei do Processo Administrativo. Aí eu coloquei a lei completa aqui. Ignora esse barulho, gente, que é o barulho do meu mouse. Aí eu coloquei a lei completa aqui. E aqui, enquanto eu vou assistindo essa playlist de aulas da Lei do Processo Administrativo, eu já tô com a lei aqui aberta. Aí eu vou pegar e vou ir marcando o texto. Aí eu consigo marcar os textos, consigo, ao mesmo tempo que eu vou vendo a videoaula, que eu consigo acompanhando a lei aqui do lado. Aí é isso, gente. Aí eu vou dar uma pausa aqui pra estudar um pouco sobre a Lei do Processo Administrativo e também vou estudar mais coisas de Direito Administrativo. Vou tentar dar uma revisada em Direito Administrativo, também algumas coisas, e continuar estudando Constitucional. Que a minha meta de hoje, gente, é terminar tudo de Constitucional. Eu tô na página 40 da apostila e Constitucional vai até a página 108. Então, minha meta hoje é conseguir ler tudo até a página 108. Eu terminar Constitucional hoje e revisar a maioria das matérias que eu consegui de administrativo. Porque administrativo eu já vi tudo, é mais revisar mesmo. Ó, galera, estudando essa matéria de processo administrativo, eu já consegui fazer uma questão assim aqui de cara, ó. Essa questão aqui que é a questão 63 da prova, da última prova que teve em 2019. Que diz assim: imagine as situações hipotéticas abaixo em que o Procurador-Geral de Justiça pratica ato administrativo, delegando sua atribuição para Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Cíveis e Institucionais ajuizar representação por inconstitucionalidade em relação à Lei X do município Y. Aí, 2. Diretor de Recursos Humanos decidir recursos administrativos. Em matéria de delegação de competência, de acordo com a Lei número 9.784 de 99 e com a doutrina de direito administrativo, os atos 1 e 2 estão viciados? Os atos 1 e 2 estão viciados, o ato 1 é válido e o ato 2 está viciado. É a C, gente. Por que é a C? Porque aqui está falando, ó, o ato 1 é válido e o ato 2 está viciado, pois não pode ser objeto de delegação, decisão de recursos administrativos por expressa vedação legal. E é verdade, porque o Procurador-Geral de Justiça, ele pode delegar sua atribuição, a sua função, pode delegar sua função a outras pessoas, né? A outras pessoas, desde que aí a gente vai lá para a lei, ó. Um órgão administrativo poderá, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, a outras pessoas, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Ou seja, ele pode sim delegar, desde que, aí a gente vai para o artigo 13, não pode ser objeto de delegação, edição de atos de caráter normativo, decisão de recursos administrativos e matérias de competência exclusivo do órgão ou da autoridade.
Aqui fala a decisão de recursos administrativos, não pode ser objeto de delegação. E aqui, quando a gente vem para a questão, tá falando o quê? Que na 2, o Procurador-Geral de Justiça, ele está delegando sua atribuição para o diretor de recursos humanos para ele decidir recursos administrativos. E aqui a gente vem na lei e a lei fala o quê? Que a decisão de recursos administrativos não pode ser objeto de delegação. Então, o ato 2, ele está viciado, mas o ato 1 não. Então, é a C. O ato 1 é válido, porém o 2 está viciado, pois não pode ser objeto de delegação a decisão de recursos administrativos por expressa vedação legal. Então você vê que não é tão difícil, porém você tem que saber o conteúdo. Se você estiver estudando a lei seca e você estiver estudando, você consegue, né? O negócio é saber o conteúdo, é ir para estudar a lei seca, né? A lei seca pura, a lei pura e, de fato, né, fazer questões para você colocar ali em prática. Oi, galera, acabei de estudar agora. São exatamente 10h43. O que eu estudei hoje, gente? Eu vi videoaulas sobre a matéria de processo administrativo. Eu encontrei essa playlist aqui no YouTube, muito boa, gente, de um professor. Nossa, muito boa mesmo, sério. E aí eu simplesmente, gente, assisti todas as videoaulas dessa playlist. Como vocês podem ver, tem 17 aulas nessa playlist e eu vi todas as 17 aulas. E aí, desde de manhã até agora, tô estudando. E processo administrativo é uma lei específica, a lei 9.784. E aí eu coloquei a lei aqui, esquematizada aqui no Word, e fui lendo ao mesmo tempo que via videoaula. Aí foi isso, gente. Aí assisti todas essas videoaulas, graças a Deus, assisti tudinho. E é isso, gente. Eu acabei de assistir a última videoaula aqui. E aí agora eu vou dormir, né, gente? Amanhã é dia de estágio, voltar à rotina normal. Esses dias foram dias de feriados aí, um após o outro. E graças a Deus eu consegui adiantar bastante coisa das matérias. Mas amanhã volta à rotina normal, sem feriados, né? E o dia que eu tenho mais tempo livre para poder estudar é no sábado. Então é isso, gente. Mas durante a semana eu estudo também. Assim que eu chego do trabalho, eu tomo banho, faço as minhas pendências e estudo. Umas 2 horas líquidas pelo menos todos os dias. Mas o dia que eu mais tenho disponível para estudar é no sábado, que eu tô em casa, né? Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha motivado vocês a estar estudando mais. E muito obrigada. Não se esqueça de deixar seu like, de comentar aqui nesse vídeo, falar sugestões de vídeo, alguma ideia que vocês tenham em mente. E é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.